10 curiosidades históricas impressionantes que você não aprendeu na escola. A história humana nos reserva diversos fatos, alguns curiosos, outros engraçados ou mesmo assustadores. Entre estas 10 curiosidades históricas impressionantes você encontrará de tudo. Tem até o Brasil no meio. 1. Vikings chegaram nas Américas muito antes dos espanhóis. Meio século antes dos espanhóis, os povos nórdicos já estavam em solo americano. A primeira expedição foi liderada por Barney Johnson, em 986, e apenas contornou a costa. No entanto, foi Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, quem realmente atracou e estabeleceu um assentamento nas novas terras, por volta do ano 1000. Ele nomeou a região de Vinland, Terra do Vinho, devido às uvas selvagens que encontrou lá. Estima-se que o assentamento viking, conhecido como Alliance aos Meadows, na atual Terra Nova, no Canadá, durou cerca de 20 anos. Esses fatos estão descritos nas sagas nórdicas, histórias épicas que narram as aventuras dos vikings, e são comprovados pela arqueologia. Escavações no local revelaram artefatos como ferramentas, restos de construções e até mesmo um alfinete de bronze, confirmando a presença nórdica na América séculos antes de Colombo. Apesar de os vikings não terem colonizado o continente de forma permanente, sua chegada às Américas é um marco histórico que redefine a narrativa da descoberta do Novo Mundo. Eles foram os primeiros europeus a pisar em solo americano, abrindo caminho para as futuras explorações que moldariam o mundo moderno. 2. Havia a profissão de despertadores humanos durante a Revolução Industrial. Na Europa, durante a Revolução Industrial, uma curiosa profissão se mostrou necessária, a de despertador humano. Com a falta de despertadores mecânicos e a necessidade de os trabalhadores chegarem pontualmente às fábricas, esses profissionais eram contratados para garantir que as pessoas acordassem na hora certa. Os despertadores humanos usavam métodos criativos, e às vezes barulhentos, para cumprir sua tarefa. Um dos mais comuns era atirar ervilhas ou pedrinhas nas janelas dos clientes usando canudos ou zarabatanas. Outros batiam nas portas com bastões ou gritavam até que o sono fosse interrompido. Em algumas regiões, eles até usavam longas varas para alcançar as janelas dos andares superiores e bater nos vidros. Essa profissão, no entanto, teve vida curta. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos despertadores mecânicos no final do século XIX e início do século XX, os despertadores humanos se tornaram obsoletos. Além disso, outras profissões da época, como acendedores de lampiões e limpadores de chaminés, também desapareceram com a modernização. 3. O cérebro de Einstein está preservado. Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história, deixou um legado que vai além de suas teorias revolucionárias. Quando ele faleceu em 1955, seu cérebro foi removido e preservado sem autorização prévia de sua família. O patologista Thomas Harvey foi o responsável por essa decisão, com o objetivo de estudar o órgão e descobrir o segredo por trás de sua genialidade. O cérebro de Einstein foi analisado à exaustão ao longo das décadas, mas os estudos não encontraram diferenças significativas em relação ao cérebro de uma pessoa comum. Ele não era maior, nem possuía uma estrutura única que justificasse sua inteligência extraordinária. O que os pesquisadores descobriram foi que algumas áreas relacionadas ao pensamento matemático e espacial eram ligeiramente mais desenvolvidas, mas nada que explicasse completamente sua capacidade intelectual. Essas descobertas reforçam a ideia de que a genialidade não é necessariamente resultado de uma biologia excepcional, mas sim uma combinação de fatores como ambiente, educação, curiosidade e dedicação. Einstein mesmo costumava dizer que não tinha talentos especiais, apenas era apaixonadamente curioso. 4. As pegadas e bandeiras de astronautas ainda estão na Lua. Entre 1969 e 1975, um total de 6 missões Apollo levaram astronautas estadunidenses à Lua. Cada uma dessas missões deixou para trás não apenas equipamentos científicos, mas também bandeiras dos Estados Unidos e dezenas de pegadas na superfície lunar. O mais incrível é que essas marcas ainda estão lá, praticamente intactas. Isso acontece porque a Lua não possui atmosfera, ventos, chuvas ou outros elementos erosivos que possam desgastá-las. Sem esses fatores, as pegadas dos astronautas e os rastros dos veículos lunares permanecem preservados, como se tivessem sido feitas ontem. No entanto, as bandeiras não estão tão impecáveis quanto as pegadas.
Expostas à radiação solar e aos raios ultravioletas, elas perderam suas cores ao longo do tempo e provavelmente estão completamente desbotadas. Ainda assim, continuam lá, como um símbolo das conquistas humanas no espaço. 5. Maior acidente radiológico do mundo foi no Brasil. Entre os acidentes radioativos mais impactantes da história, o Brasil ocupa um lugar tristemente destacado. O acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987, é considerado o maior acidente radiológico do mundo fora de instalações nucleares. Tudo começou quando dois catadores de lixo encontraram uma máquina de radioterapia abandonada em um antigo hospital. Sem saber do perigo, eles desmontaram o equipamento e retiraram uma cápsula contendo Césio-137, um material altamente radioativo. Fascinados pelo pó brilhante e azulado, eles o distribuíram para familiares e amigos, que o manipularam sem qualquer proteção. O resultado foi catastrófico: 6.500 pessoas foram contaminadas, e 4 morreram devido à exposição à radiação. A cidade de Goiânia viveu dias de pânico, com áreas inteiras sendo isoladas e descontaminadas. O acidente chamou a atenção do mundo e expôs falhas graves no descarte de materiais radioativos no Brasil. 6. O idioma mais falado do mundo não é o inglês. Apesar de o inglês ser amplamente reconhecido como a língua global dos negócios, da tecnologia e da cultura pop, ele não é o idioma mais falado no mundo. Esse título pertence ao mandarim, a língua oficial da China. Com mais de 1 bilhão de falantes nativos, o mandarim domina o cenário linguístico global. A China, o país mais populoso do mundo, abriga uma diversidade impressionante de dialetos, mas o mandarim serve como uma língua unificadora, sendo ensinado e utilizado em todo o território. Além disso, o crescimento econômico e político da China nas últimas décadas transformou o mandarim em uma língua cada vez mais relevante internacionalmente. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão aprendendo o idioma, seja por motivos profissionais, acadêmicos ou culturais. 7. Os cadernos da cientista Marie Curie ainda são radioativos. Marie Curie, uma das cientistas mais brilhantes da história, foi pioneira no estudo da radioatividade. Ela descobriu 2 elementos químicos, o polônio, nomeado em homenagem à sua terra natal, a Polônia, e o rádio. No entanto, sua dedicação à ciência teve um preço alto. Marie Curie faleceu em 1934 devido à exposição prolongada à radiação, algo que na época não era totalmente compreendido em termos de perigos para a saúde. O mais impressionante é que, mesmo quase 90 anos após sua morte, os cadernos de anotações de Marie Curie ainda estão radioativos. Eles foram contaminados pelo manuseio de materiais radioativos, e por isso, são armazenados em caixas revestidas de chumbo para evitar riscos de contaminação. Para consultá-los, os pesquisadores precisam usar equipamentos de proteção, como luvas e aventais especiais. 8. O acidente em Chernobyl criou a maior cidade fantasma do mundo. Em 26 de abril de 1986, o mundo testemunhou um dos maiores desastres nucleares da história, o acidente na usina de Chernobyl, na Ucrânia. A explosão do reator número 4 liberou uma quantidade imensa de radiação, contaminando a região e forçando a evacuação de milhares de pessoas. Entre as consequências mais marcantes está o surgimento da maior cidade fantasma do mundo, Pripyat. Pripyat, localizada a apenas 3 quilômetros da usina, era uma cidade moderna e vibrante, com cerca de 50.000 habitantes. Construída para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias, ela tinha escolas, hospitais, parques e até um parque de diversões que nunca chegou a ser inaugurado. No entanto, após o acidente, a cidade foi completamente evacuada em menos de 48 horas, deixando para trás casas, prédios e pertences que nunca mais seriam recuperados. Hoje, Pripyat é um lugar congelado no tempo, com edifícios abandonados, carrinhos de bebê enferrujados e brinquedos espalhados pelas ruas. A natureza, porém, está lentamente reconquistando o espaço, com árvores e plantas crescendo entre as estruturas deterioradas. A cidade se tornou um símbolo do poder destrutivo da energia nuclear e um lembrete dos erros humanos que podem levar a tragédias de proporções globais. 9. O ponto mais profundo escavado pela humanidade na crosta terrestre. No extremo norte da Rússia, dentro do Círculo Polar Ártico, está o Poço Superprofundo de Kola, o ponto mais profundo já escavado pela humanidade.
Com incríveis 12,2 quilômetros de profundidade, esse projeto ambicioso foi iniciado pela União Soviética em 1970, durante a Guerra Fria, como parte de uma corrida científica para explorar os segredos do subsolo terrestre. O objetivo era audacioso: alcançar o manto terrestre, uma camada rochosa que fica abaixo da crosta. No entanto, os desafios técnicos e as temperaturas extremas, que chegaram a 180 graus Celsius, tornaram a tarefa impossível. Após anos de escavação, o projeto foi abandonado em 1992, deixando para trás um buraco impressionante, mas ainda muito distante do manto, que está a cerca de 35 quilômetros de profundidade. Hoje, o poço de cola está interditado e coberto por uma tampa de metal enferrujada, mas ele continua sendo um marco da engenharia humana e uma das curiosidades históricas mais fascinantes. A Terra guarda segredos impressionantes, tanto nas alturas quanto nas profundezas. Graças a tecnologias avançadas, como o sonar e o mapeamento por satélite, hoje sabemos onde estão os lugares mais profundos do planeta, tanto nos oceanos quanto nos continentes. No oceano, o ponto mais profundo conhecido fica nas Fossas Marianas, no Oceano Pacífico. Chamado de Challenger Deep, esse abismo atinge uma profundidade incrível de 11.034 metros. Para se ter uma ideia, se o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, fosse colocado lá, ainda faltariam mais de 2 quilômetros para alcançar a superfície. A pressão nessa região é tão extrema que apenas poucas expedições conseguiram chegar até o fundo, incluindo o famoso mergulho do diretor James Cameron em 2012. Já no continente, o ponto natural mais profundo foi descoberto em 2019 sob a geleira Denman, na Antártida. Com 3,5 quilômetros abaixo do nível do mar, esse cânion subglacial é um dos lugares mais inóspitos e misteriosos do planeta. Sua descoberta foi possível graças a mapas detalhados da superfície da Antártida, criados com dados de satélites e radares.